a mim esta noite, embora a nossa tribuna e essa plataforma hoje está repleta de homens de Deus aqui, coube a mim compartilhar com os amados algo da palavra de Deus, e eu quero fazê-lo mais uma vez com muita reverência e temor e tremor, convidando-os aqui comigo. Leiamos o texto da carta aos Efésios, o capítulo é o 6. Peço inclusive que permaneçam com a Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos a uma reflexão, a um aprendizado da palavra de Deus, algo que já sabemos, pois que somos estudantes, somos discípulos de Cristo, estamos aos pés dele, né? Aprendendo sempre, e da escola de Jesus ninguém cola grau. Estaremos aqui permanentemente, sempre aprendendo com ele. Mas o Espírito tem algo para nós aqui esta noite, eu tenho convicção disto. Não assumiria essa tribuna se não estivesse cônscio de que há uma palavra de Deus nesse texto para nós aqui. Amém? Aos Efésios 6, versículo 10 em diante, nós lemos o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Meus amados, eu tomo esse texto esta noite, para que reflitamos um pouco sobre a realidade da batalha espiritual, da guerra espiritual na qual estamos envolvidos. É comum, às vezes, nos esquecermos que, à medida que chegamos a Cristo e nos unimos ao Senhor, e nos tornamos seus filhos, e por conseguinte também seus servos, nós nos envolvemos então, somos chamados então a uma batalha de natureza espiritual, a uma guerra. A Bíblia, ao longo de suas páginas, especialmente no Novo Testamento, deixa muito claro, devidamente estabelecido, que a fé cristã não é uma Disneylândia. A fé cristã não é um piquenique religioso. A fé cristã é de fato um combate. Não é por acaso que o Espírito Santo levou os autores cristãos, especialmente Paulo no Novo Testamento, a usar muito a metáfora ou a figura do soldado para exemplificar a carreira e a vida cristã. Escrevendo a Timóteo, por exemplo, na primeira carta, ele diz que para Timóteo: sofre comigo. Graças a Deus que a gente não sofre sozinho, né?
Paulo está falando comigo, eu sou parceiro também nesse sofrimento. Como bom soldado de Cristo Jesus. Combater as hostes espirituais da maldade é da proposta e da essência da fé cristã. E eu quero, em termos bem gerais, sem me imiscuir-me em alguns detalhes maiores aqui, ou em mais detalhes desse texto, levantar aqui 4 grandes questões que esse texto nos coloca. E que, para as quais eu e você precisamos nos atentar, uma vez que, eu já disse, a vida cristã é uma batalha espiritual. A primeira verdade que a gente precisa encarar, e encarar de modo muito consciente, é que nós temos um inimigo real, embora invisível, mas real. E que não vem sozinho. Ele tem os seus asseclas, ele tem os seus aliados. A Bíblia diz aqui, o texto sagrado colocou-nos de modo muito claro aqui, que nós temos que lutar, não é necessariamente uma opção, uma possibilidade. O texto não está dizendo que é uma conjectura, que seja, talvez aconteça que. O versículo de número 12 está dizendo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ele só descreve a natureza do inimigo e os seus aliados, mas a batalha é real. Agora imagina, enfrentar o inimigo real, não obstante invisível. É preciso entender, amada igreja, servos do Senhor aqui esta noite, que o Espírito Santo, ao inspirar Paulo a escrever esse texto aqui, no epílogo desta carta, que é uma carta que descreve a natureza da igreja, fala de como em Cristo, e por estarmos em Cristo, somos agora a família de Deus, e dele tomamos o nome, e ele enviou a nós o seu Espírito Santo, para que desse a cada um dos seus filhos a iluminação necessária, a percepção necessária. E honestamente, nesses últimos tempos, penso que tem havido um descuido quanto a essa percepção e essa capacidade, esse enfrentamento nesta batalha. Por exemplo, por que a gente tem visto e presenciado, experimentado uma certa letargia espiritual, um certo desânimo? Pessoas que têm anos de vivência na igreja, foram genuinamente alcançados pela graça salvífica em Cristo, experimentaram bênçãos extraordinárias da parte de Deus, mas por alguma razão perderam o ânimo, não percebem a amplitude, o extraordinário projeto, a grandeza, a bênção, a glória de pertencer ao povo de Deus, ser igreja, ser povo do Senhor. E a gente vai convivendo, ministrando aqui e ali, aconselhando pessoas, visitando famílias, e ouvindo as pessoas, acabamos por perceber, discernir até, que falta um gozo maior na alma. Porque
em algum momento aí, nesses últimos 30, 40 anos, imagino, penso, algumas perspectivas de evangelho pregado, ensinado, passou uma mentalidade de que ser crente é assim, é sempre remar em favor da maré, uma coisa de estar permanentemente na crista da onda, sempre soltando rojão. E essa perspectiva, quando muito enfatizada, se não nega, pelo menos minimiza essa verdade. E aí, a gente vai percebendo um certo adoecimento na alma das famílias, de alguns crentes. Porque não há algo mais perigoso para o crente, para o servo de Deus, do que viver uma fé ou uma compreensão de vida cristã que não passa de uma ilusão. Promessas e afirmações apressadas que a Bíblia não garante, que nem Deus garante, embora é verdade que a alegria e o gozo da salvação nos é dado pelo Espírito Santo, mas o dia a dia é combate, a gente precisa se fortalecer no Senhor para isso. Nós vivemos num mundo, já de alguns anos, exageradamente secularizado, e essa mentalidade secularizada, de alguma maneira, em alguma medida, roubou do mundo religioso, e infelizmente até de algumas igrejas ditas evangélicas, a verdade biblicamente estabelecida que Satanás existe, é um agente do mal e ele é nosso inimigo. Não brinque com isso. E houve dois perigosos erros aqui, que ao longo da história da igreja foram sempre danosos à fé dos filhos de Deus. Quando se enfatiza demais esse reino do mal, e a gente viveu desde uns 20, 30 anos atrás, quando surgiu esse movimento do mapeamento esotérico, e Neus Itioca e outras aí, com a tal da batalha espiritual, né? Quando o livro de Rebeca Brau foi traduzido aqui para o Brasil, o bispo, daquelas primeiras ceias, só estava eu e o senhor aqui no púlpito, dessas ceias que a gente faz aí, de unidade, tinha uma senhora aqui, insistindo para que o senhor descesse lá na sala, que precisava falar com o senhor, e aquela coisa toda, e o culto aqui em andamento, e a mesa preparada aqui para a ceia, e o senhor pediu, vai lá ver o que essa mulher quer. E ela disse assim, olha, quem é o senhor? Eu falei, eu sou pastor auxiliar aqui. Queria mesmo falar, é com o bispo, é com o presidente aqui. Porque eu sou da equipe, estou autorizada para falar com ele, para eu fazer um mapa espiritual dessa região, nominar aqui os demônios e determinar quais os anjos protetores aqui dessa região de Campinas. E eu disse para ela, minha irmã, com todo respeito, a gente não quer saber o nome dessa trupe não. Deixa, a gente sabe que ele existe. Esse é um exagero, que também adoeceu boa parte de algumas pessoas do segmento evangélico. Gente que vê demônio, malignidade, espírito em tudo. Deixa eu dizer para os senhores, nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo, o que a gente deve se preocupar não é dicotomizar o secular com o religioso, o sagrado. É o sujo com o puro, o profano com o santo. Todo mundo é o mundo de Deus, meu irmão. Viver essa mentalidade é voltar à Idade Média, ao misticismo imbecilizante da Idade Média, daquelas religiões místicas. Isso é um erro. Mas outro erro tão grave quanto esse é a negação
agora alimentado pela cultura secularista, e as pessoas achar que isso tudo é conversa de beato, de religiosos, e que isso não tem muito a ver nada. Tem um livro aqui, já citei ele aqui, de um israelita chamado Yuval Noah Harari. É o livro mais lido no mundo nesse momento. Se vocês terem uma ideia, a primeira edição em português foi lançada o ano passado. Eu comprei agora, 2 meses atrás, os 2 volumes desse livro, Uma Breve História da Humanidade, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. O pastor Lucas gosta disso, dessa abordagem, e um outro, Sapiens Deus. Eu comprei já a 45ª edição. É um best-seller, alimentando esse naturalismo de negar todo mundo, toda a realidade espiritual. E o Espírito Santo está dizendo aqui, olha, cuidado, porque essa guerra é uma realidade, e ele chama a que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque a artimanha, o modo dessa guerra, que esse inimigo invisível e real, e os seus aliados usam, é a artimanha, é o engano, é o engodo, é a negação da verdade. Quando ele não consegue negar a verdade, ele vem construindo algo um pouco paralelo para nos desviar da verdade. Mas há uma segunda verdade ampla que esse texto nos coloca aqui, que eu quero que nós nos atentemos para ele. É que nós não estamos sozinhos nessa batalha. E veja bem, o texto começa dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, ele pede o seguinte: fortalecei-vos, primeiramente em quem? No Senhor. Quero parar um pouquinho aqui, que às vezes nós não nos damos conta que em função da nossa nova posição em Cristo Jesus, essa batalha será vencida ou não, na exata medida e na proporção de que Cristo for sendo gerado em nós. Porque esse inimigo leva vantagem a partir da nossa natureza, daquilo que é até legítimo, mas é a partir daí que ele tenta, e quando nos tenta, e a gente está desfocado, distante dessa realidade, ele consegue nos apanhar, ele consegue nos atingir. E eu quero chamar a atenção para esse fato: fortaleceis primeiramente no Senhor. Por quê? Vou chegar à 4ª aplicação aqui desse texto. No texto está dito que essa batalha é perdida ou ganha, sobretudo no mundo das ideias. Por isso que Paulo diz: orai também por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. E não é por acaso que a primeiro instrumento da armadura oferecida por Deus é o cinto da verdade. É o cinto da verdade. E o que acontece é que hoje há uma dicotomização, pelo menos um hiato, uma separação. Muita gente desejosa e até reivindicando o poder de Deus no que tange a capacitação que Ele dá para vencer na vida, mas não quer imiscuir-se, inserir-se na vida cristã como nova criatura que está sendo construída, permitindo que Cristo seja gerado nele. Agora, vamos comigo para o capítulo 3. Porque a gente pensa que o poder de Deus é dado, esse fortalecimento do Senhor é dado simplesmente para a minha tarefa. É claro que é uma capacitação do Espírito para o exercício
do meu chamado, do meu ministério e a capacitação da igreja para a sua tarefa no mundo. Mas no que concerne a verdade dessa carta e desse texto e contexto, eu preciso me fortalecer, e essa fortaleza que eu preciso alcançar, ela vem à medida que eu me aproprio da natureza do Senhor, que o Espírito Santo está implantando em mim. A única forma de anular a arena de ação da astúcia, da sagacidade, dos elementos que o inimigo da nossa alma utiliza para tentar nos levar à queda, é a partir da nossa natureza adâmica. Aquela que nós ouvimos aqui na ceia, que precisa estar permanentemente crucificada com Cristo Jesus. Ela não pode descer da cruz, jamais, tem que estar lá. E o que é que diz no capítulo 3? Eu quero que vocês leiam comigo. Olha aqui, o versículo, a partir do versículo 14 do 3, nós encontramos por causa disso. Isso é Paulo orando pela igreja. Veja qual a compreensão que ele tinha quanto à necessidade dos crentes no que concerne ao poder que eles precisavam. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito, onde? No homem interior, é lá. E aí eu preciso honestamente dizer aos senhores, como pastor, como ministrante, como estudante da Bíblia, como servo de Deus, nós precisamos voltar a ensinar insistentemente a doutrina da regeneração. Nós estamos admitindo que mera adesão já é conversão, e não é. É claro que toda conversão passa pela a decisão, e até alguma adesão. Alguém que vem para o meio, para o grupo, frequenta aqui, o Espírito Santo de Deus o alcança. Mas nós não podemos contentar com mera adesão. Jesus foi muito enfático, contundente com aquele religioso de peito empolado, chamado Nicodemos. Até o nome dele é um tanto quanto empafioso. Nike é vitória do grego, demos é povo. O nome dele evoca a ideia, vitorioso sobre o povo. Chegou lá dizendo: bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João 3, Jesus, sem dar atenção à sua lorota e palavrão, falou: necessário, na verdade te digo, necessário te é nascer de novo. Nascer de novo. Nicodemos, embora religioso, não conseguiu compreender a dimensão dessa verdade. Mas como pode ser isso? Ele perguntou então: porventura voltaria ao ventre de minha mãe? Nasceria outra vez? Jesus diz a ele: se isso fosse possível, eu estou parafraseando um pouco, você voltaria a nascer carne, porque quem nasce da carne é carne. Estou falando de um outro nascimento, do Espírito. A Bíblia chama isso aqui de palinginesia. A nossa velha natureza não obedece e não aceita meramente tratamentos cosméticos. Ela exige incisão cirúrgica nas profundezas do nosso ser. Uma vez nascido de novo, o Espírito Santo, nesse processo de crescimento, a despeito da batalha espiritual, nos conduz ao crescimento. Mas é preciso nascer de novo, porque se a natureza de Deus não for inoculada, implantada lá,
pela palignesia ou a regeneração, não tem como desenvolver, só desenvolve, só cresce aquilo que já existe por si, por sua natureza. E deixa eu ir mais longe um pouquinho. Jesus, no Mateus capítulo 7, é outra tese que a gente precisa cuidadosamente e corajosamente encarar. Jesus está terminando o sermão da montanha e ele começa ensinando. Subiu Jesus ao monte, Mateus 5:1, aproximaram-se dele as multidões e ele passou a ensinar-lhes dizendo, aí vem as 8 qualidades das bem-aventuranças, descreve a vida saudável, a alma saudável do Filho de Deus, e vai descrever o que a gente é, agora em Cristo, sal da terra e luz do mundo. No capítulo 6, o que a gente faz como crente em função de ser filho de Deus. Não é fazer para ser filho, é ser filho para fazer obras de filho. Mas aí o 7 ele começa dizendo, cuidado com o juízo temerário, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que é julgado, sereis julgados. Mas logo no mesmo capítulo, missionária velha, ali nos versículos abaixo, ele fala assim, fiquem atentos, não abra mão do senso crítico, no bom sentido da palavra crítica, porque vocês precisam ficar atentos, porque o falso vai tentar surgir aí no meio, é aí que a batalha começa a ser perdida. Mas vocês precisam observar o fruto. Chega a dizer, não se colhe figos de abrolhos e não se colhe uvas de espinheiros. Sabe o que Jesus está dizendo? Porque cada árvore dará fruto conforme a sua natureza de per si. Você nunca foi lá na sua chácara, no seu quintal, de repente um limoeiro que você tinha lá passou da manga. Não pode. Não é da natureza do limoeiro da manga. Só que essa natureza precisa ser implantada no novo nascimento. Então Paulo chama aqui que eu preciso primeiro me fortalecer no Senhor. E depois, o texto vai continuar dizendo, e na força do seu poder. E esse poder, essa força do poder, é dado a nós, no homem interior. Para me levar a cumprir a mais visceral mensagem de Jesus. Quando diz assim, olha, quem quiser vir após mim, faça 3 coisas objetivas, pessoalmente, cada um tem que fazer. Que são essas coisas? Negue-se a si mesmo. Você acha que isso é fácil? Tome cada dia a sua. Você tem a sua, eu tenho a minha. Toma a sua, deixa a minha comigo. Toma a sua cruz. Tome a sua. Terceiro, segue-me. Mas no capítulo 3, o 20 ainda, é um versículo que eu oro, ou estou orando, a gente cita, é extraordinário esse versículo. Paulo está concluindo, quase que numa interjeição aqui, próximo de uma doxologia, de uma glorificação, ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera onde? Em nós. Tem muita gente querendo o poder operando para, operando por, e até através dele, mas jamais nele. Porque há uma ideia de terceirização que o poder de Deus é algo que a gente lança mão para qualquer interesse, sem observar a motivação. E esse poder é dado exatamente para densar ou densificar, ou me levar a essa maturidade espiritual. Terceiro e penúltimo, para a gente começar a partir para a conclusão, é que Deus disponibilizou todo o instrumental
e a capacitação necessária para essa batalha. O que está dito aqui? Permaneça com a Bíblia aberta, por favor. O versículo 13 diz assim, olha, depois de identificar a natureza dos inimigos, ou do inimigo a quem enfrentamos, e os seus aliados, você diz, portanto, em função dessa batalha, que essa aqui é uma conjunção conclusiva, né? Portanto, em função disso, em função do que eu falei, tendo em vista a natureza dessa batalha, o que ele está dizendo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O perigo é quando a gente tem uma certa predileção por uma peça da armadura, mas não quer tomá-la no todo. Tem gente que, eu vou fazer por analogia, acha bonito estar paramentado com a couraça da justiça, mas ele não quer o cinto da verdade. A verdade, nesse mundo relativista, inclusive em muitas igrejas e denominações ditas evangélicas, está tropeçando pelas praças e a mentira tomando lugar da verdade. Que não é mais politicamente correto, não é soft, não é nem muito inteligente na nossa cultura, você defender verdade. Alguém corajoso aqui, eu quero crer que tenhamos aqui pessoas corajosas, leia um livro de John MacArthur Jr., A Guerra pela Verdade. Lê junto com este livro, o livro Sociedade Sem Pecado. Descreve a cultura ocidental e, por conseguinte, a latino-americana, que lenta e progressivamente foi mudando conceitos quanto a essas verdades. Tornou uma sociedade um pouco romântica, que acredita que o ser humano precisa de uma melhorazinha, né? Que de repente a gente vai conseguir, promovendo algumas mudanças meramente externas. E sabe, amados, diz aqui que a armadura é de Deus, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Portanto, é Ele que nos oferece esses instrumentos da armadura. E visando o quê? Para que possais existir no dia mau. Que fica estabelecido que o dia mau vai chegar. Se não chegou, vai chegar. Em função da batalha na qual estamos envolvidos. E havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele começa a elencar, a enumerar os instrumentos dessa armadura. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Meu irmão, mais do que nunca, nós precisamos corajosamente voltar ao conteúdo amplo da verdade do Evangelho, da graça de Cristo Jesus. E ele, inicialmente, é um tanto quanto perturbador. Eu já tenho dito isso aqui, estou apenas repetindo. Que às vezes nós não temos percebido ainda, pastor Anaí, que as Escrituras não começam com a doutrina da redenção, nem a doutrina do Jesus no ministério curando as pessoas. As Escrituras começam contando a história da queda. Se eu não tomar como evangelista, como igreja, a narrativa da queda como passo primeiro, doutor Wilson, não tem evangelho. Porque o evangelho não põe a mesa da graça, sem antes diagnosticar o pecado e levar o pecador a admitir-se como tal. E hoje a gente está fazendo algumas cócegas. O homem pós-moderno chegou a um estágio de entendimento, de desenvolvimento, de inteligência. Já disse lá, o pastor Ricardo sabe disso melhor do que eu, o teólogo neortodoxo, e mais para liberal
do que neortodoxo, Friedrich Schleiermacher. Ele diz que o homem moderno não pode aceitar mais essa tese, essa história de um Jesus sofredor, carregando uma cruz pesada nos ombros para salvar pecadores. História de pecado, o Yuval Noah fala muito disso lá. Joga tudo no natural, isso tudo é mito. Olha bem. E aí eu termino com a quarta verdade. Aliás, com a quarta aplicação. Primeiro, o cinto da verdade, porque é a verdade que une os demais elementos da armadura. Sem a verdade, meu irmão, onde Cristo não é tudo, tudo se torna nada. Onde o Evangelho não tem voz, eu e você precisamos fechar os ouvidos, porque onde a palavra de Deus não tem voz, nós não podemos ter ouvidos. E é a partir de nós, igreja. Depois da verdade, do cinto da verdade, vai dizer que a gente tem que tomar a couraça da justiça. Fala da justificação. Como peça da armadura, protegia do pescoço, o tórax, tanto o tórax quanto as costas, até a cintura do soldado. Nós estamos revestidos com a justiça de Cristo. Ela não é minha, não é sua. Mas agora em Cristo, pela fé, Deus pegou a justiça de Cristo e imputou em meu favor. Agora somos justificados, perdoados. E a justificação é uma declaração jurídica que Deus fez em relação aos que creem. Geralmente a justificação, os teólogos dizem que a justificação não muda o crente, muda a nossa posição em relação a Deus e Deus em relação a nós. Que antes da justificação, antes dela, eu era simplesmente condenado. Minha dívida impagável estava diante dele. E a pesada espada da lei exigindo a morte do Enoque, porque eu sou pecador e a lei dizia que quem pecar, a alma que peca essa morrerá. Mas eu vim para Cristo Jesus. E segundo aos Coríntios 5, 21, que texto extraordinário, dizendo aquele Jesus, né? Que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fique em pé, por favor. E essa justiça, representada aqui na couraça, capacete da salvação, calçado dos pés, com a preparação do Evangelho da paz, isso tudo fornece a nós o conteúdo da verdade é que Paulo ora aqui na frente. Olha, ele pede o seguinte: aprenda a usar adequadamente a espada do Espírito. Ela não é minha, não é sua, é do Espírito. Eu já parei alguns anos, em anos diferentes, para catalogar as orações feitas por homens de Deus na Bíblia. Quando a gente vai orar ao Senhor, que falta vocabulário, o diálogo, abra um salmo de oração, ora o salmo. As duas mais longas orações registradas do Antigo Testamento estão no capítulo 9, se me fala a memória, do livro de Neemias, e capítulo 9 do livro de Daniel. Quem observa a oração lá, atentamente, eles oram as Escrituras. Porque a oração não teria, ou não terá efeito, se eu pedir fora do foco, do propósito de Deus. Porque senão, conscientemente ou não, eu passo a entender que a oração é um recurso para mudar Deus e forçar Deus a me atender. Tire isso da sua cabeça. Oração não muda Deus, não. Oração me coloca, me prepara. Por mais, e às vezes aquela oração demorada, que eu peço a Deus uma resposta, e ela aparentemente demora a chegar, é Deus me preparando para que eu esteja idealmente pronto para receber a resposta. A oração muda é a mim. Por isso que os homens de Deus da Bíblia, quando oravam as Escrituras. Pare um dia lá e leia Neemias 9, tem oração em Êxodo também, Daniel capítulo 9. Por isso que Paulo liga aqui a espada do Espírito, imediatamente orando em todo o tempo. Olha aqui,
com toda oração e súplica no Espírito. Aí eu encerro dizendo o seguinte, que a quarta aplicação que esse texto nos coloca, nos dá como verdade insofismável, no âmbito da batalha espiritual, é que eu preciso entender que a maior força contra o inimigo das nossas almas, e a força para vencer nessa batalha, é a capacidade de unir o uso coerente das Escrituras com a oração incessante. A Bíblia diz: orai sem cessar. Que a gente pensa que, é claro que eu preciso, e até Howard Hendricks escreveu o livro Disciplina, a celebração da disciplina, as disciplinas espirituais. Eu preciso de um tempo de oração lá no meu quarto, aqui na igreja, como forma de me treinar a orar, para que quando eu dobrar o joelho, a minha mente esteja sintonizada com o Senhor, com os céus. Por que eu fecho os olhos? Para me isolar do ambiente. Que eu não posso orar balbuciando palavras, que o meu cérebro e o meu entendimento não participa delas, que isso é sacrifício de tolo. E Jesus falou lá, quando orares, não fica repetindo 380 não sei o que, 420 não sei mais o que é a oração do tolo, é do pagão. Quando orares, não façais a oração do pagão, que acha que por muito falar será ouvido. Mas também não faça a oração do hipócrita, do fariseu, que sempre orava em pé nas esquinas para ser visto. Não tem pecado nenhum ser visto orando, mas toda pessoa que ora para ser visto já está pecando. Não é? Jesus falou, quando orares, entra para o teu quarto. E não é nem necessariamente aquele quarto lá da sua casa onde você dorme, é o quarto do seu interior. Porque você precisa estar envolvido na inteireza do seu ser. E aí eu oro em todo o tempo. Vivo orando e oro vivendo. Permanentemente. Aí eu tenho aquele momento de oração lá que é disciplina, exercício. Se eu não souber, como crente, unir essas duas forças, o poder da palavra e o poder da oração incessante, eu não vou ter a clareza de que a batalha será ganha quando o mundo da minha mente for tomada pelas verdades deste evangelho. Quando eu for possuído dessa verdade. Por isso Paulo conclui lá, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Você vai responder de si para si mesmo. Eu vou responder para mim. Quantos de nós, ao longo da semana, dos dias das semanas, dos meses, dos anos e até dos decênios que vivemos, a Bíblia não tem fertilizado em momento nenhum a nossa mente? Passa de tudo aqui. Eu leio de tudo e a minha mente está povoada com tanta coisa. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a espada do Espírito, não está dominando os meus pensamentos. Aí Paulo falou, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque a batalha é ganha ou perdida no mundo das ideias. Pai querido, nós somos o seu povo, a igreja redimida e resgatada, para pertencer exclusivamente a Ti. Num tempo de tantas ambiguidades, num tempo de tantas controvérsias de pensamento, a Tua igreja está objetivando dia a dia nesse seminário de crescimento, deixar que a Sua palavra seja de fato a normativa da nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos conduza para essa palavra que energiza a nossa mente, essa palavra que é arma contra as tentações do astuto inimigo da nossa alma, e precisamos citá-la coerentemente, pois até ele vem com astúcia, com uma sagacidade que ele é própria,
torcendo essa palavra, como ele tentou fazer contigo lá no deserto, amado Salvador. Mas o teu Espírito Santo, nós oramos no Espírito, e ele leva as nossas orações diante de ti, pois ele intercede por nós, traduzindo nossa oração, porque nem sempre conseguimos orar convenientemente, mas o teu Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Agora esse Espírito só atua em nós, mediante o instrumento da sua palavra. Dê-nos graça, Pai. Nós não queremos fraquejar ante o inimigo. Ele não vai ganhar a batalha, porque nós estamos revestidos de Cristo. O Senhor está sendo, olha, gestado e construído, edificado em nossa vida, e pelo teu Espírito, mediante a palavra do Evangelho, nós vamos crescendo até o dia que alcançarmos a estatura de varão perfeito, a plenitude de Cristo Jesus. Que o nosso coração seja a casa, o ambiente ideal para tu estar presente. Quando o inimigo chegar e bater a porta, por favor, Senhor, atenda esse cabrunco e manda ele embora. Porque de nossa parte nós vamos tomar todos os recursos, toda a armadura, nos revertimos contra isso. E enche a nossa vida de alegria, por compreendermos essas verdades, Pai. Compreendemos a plenitude dessa proposta. Que a alegria seja permanentemente a bandeira hasteada no castelo do nosso coração, dizendo que o Rei está em casa, e se o Rei está em casa não tem mais tristeza, se o Senhor está aqui não tem mais tristeza, não tem mais porque nos entregarmos à ansiedade, à depressão. Ela até pode vir, mas o nosso coração está plenamente satisfeito em Ti, porque o Rei está em casa. Graça te damos por tudo. Amém. Gente, muito obrigado. Obrigado, meu